Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Ricardo e nesse terceiro vídeo a gente vai falar um pouco de logs além do básico com Serilog e C Sharp, tá bom? Então a gente não vai ficar estritamente no Serilog, mas vamos ter algumas dicas também sobre performance de logs. Nossa agenda, a gente vai fazer o setup do Serilog usando arquivo de configuração. Utilizando arquivo de configuração vai habilitar a gente a ter diferentes setups de configuração, setups de log level de syncs por ambiente. Tá? Então, quando você publicar, você pode ter um arquivo de configuração diferente, com configurações diferentes, que vai ser mais performática ou menos performática, de acordo com a sua necessidade. A gente vai falar também um pouco do self-log, como que a gente habilita o self-log, qual o propósito dele. Vamos ver um pouco sobre as sync logs. E aí a gente vai sair um pouquinho do Serilog e falar um pouco de Event ID e Scopes. Esses são duas funções nativas do Microsoft Extension Logs e a gente vai ver como é que eles funcionam também. E a gente vai falar por último sobre Source Generator e uma pequena dica também como melhorar, sem mudar muito o código, a performance da sua aplicação, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, como configurar, como que é a cara do nosso arquivo de configuração, tá? Então eu tenho aqui dois arquivos, o login.json e o log.complete, mas a gente vai usar só o login.json. O log.complete eu vou usar como referência aqui, se eu esquecer de alguma coisa, a gente dá uma olhada, tá? Então, o arquivo de configuração, eu separei ele no login.json, porque eu não gosto, isso é preferência pessoal, não gosto de utilizar junto do app settings, tá? Então eu prefiro ter um arquivo separado só para ele, login.json, e aí a minha configuração inteira daqui dentro. Vamos dar uma olhada na estrutura básica desse cara, tá? Então a gente tem uma, duas, três, quatro grandes propriedades aqui. A primeira dela é o minimal level, tá? Lembra do minimal level? É onde você faz o setup do minimal level que deve enviar para os syncs. Aqui é a mesma coisa, tá? Chave valor, chave valor. O que você vê lá no C Sharp tem um correspondente aqui. E geralmente o correspondente tem o mesmo nome. Então, minimal level é o nome da propriedade lá. E aí ele tem o default e aqui o valor que você vai utilizar. Tem a mesma coisa para o override desse namespace aqui, daquele namespace lá. Inclusive eu usei o mesmo, que é para facilitar o entendimento. Então quando você fizer o deparo, você vai entender certinho, tá? Então não foge muito disso, é exatamente isso, para ficar bem simples. Vamos pular aqui o write to, que são os syncs. Vamos para o enriches, uma coleção com o nome dos enrichers. Simples assim, tá? Então os nomes que você declarou lá, tem aqui também. Properties, mesma coisa, chave valor, chave valor. Aquelas properties que a gente definiu lá no Serilog, aqui também tá. Perceba que para essas properties funcionar, você tem que habilitar esse cara aqui, tá? O from log context, tá bom? É isso. E aí o write to, que é um pouquinho mais complicado, mas é bem simples também, que é uma coleção de syncs, perceba o colchete aqui. E aí você define o nome, primeiramente, e depois os args. Cada um desses args aqui, esse aqui é um, esse aqui é outro, ele está definido lá no C Sharp. Então, a propriedade que você vê lá, você vai encontrar aqui. Por exemplo, restrict to minimal level, output templates. Se viermos até aqui no C Sharp, vamos adicionar aqui, write to, que lá era o debug, e aí eu tenho restrict to minimal level e output templates. Tem o format provider, tem o level switch, eu acho, não consigo enxergar direito aqui. Todos esses caras a gente consegue definir aqui nos arcos, tá? Então é simples assim, tá? Então definir o meu arquivo, como é que eu faço agora para ele descobrir e utilizar o meu arquivo, tá bom? Para isso, muito simples. A gente vai definir, aqui eu estou definindo o caminho completo até o arquivo, então config path, perceba aqui ó, o nome do arquivo, tá? E do lado de cá eu estou pegando o diretório corrente da minha aplicação, combinando aqui os dois paths, eu tenho o caminho completo até o arquivo. Depois eu vou criar o Configuration Builder, instancio o Configuration Builder, adiciono esse único arquivo de configuração, depois executo o build. Isso vai me dar o objeto do tipo iConfiguration.
tá bom? Então, o iConfiguration, eu vou passar para esse cara aqui, ó, read from configuration. Tem só um ponto importante, ter que adicionar o pacote, esqueci de falar isso. Então, o pacote que a gente vai utilizar, que vai prover aquele método, o read from configuration, é esse cara aqui, ó, serilog settings configuration. Inclusive, a descrição dele é justamente isso, tá? Então, ele vai habilitar o app settings, só que em vez de a gente usar o app settings, como eu comentei, lock in JSON, tá? Então, aquele pacote vai introduzir esse método aqui. E aqui, por fim, a gente está chamando o create bootstrapper log da mesma forma que a gente fez anteriormente. Tá bom? Com isso, já deve estar funcionando. Eu vou dar um play aqui. A gente tem dois syncs ativados, lembra? Você não precisa lembrar, vamos ver, né? Aqui, ó. Tem o debug sync e o console sync. E aqui, ó, o console rodando e o debug, ele sai aqui nessa janelinha aqui, tá? Nesse caso ele não vai sair nada, porque eu não tenho nenhum log que é do tipo level para cima, tá bom? Mas se eu tivesse, eu poderia colocar aqui, tá? Geralmente eu uso o debug só para warning, que é quando a aplicação dá alguma exception, ela termina sozinha, você não consegue ler mensagem de nada, aí ela fica disponível aqui na janela do output, tá? Então tá bom. Isso é o que tinha para ser falado sobre arquivo de configuração. É claro que tem mais coisas. Recomendo, inclusive, você ler a documentação. Aqui, ó. Esse website aqui, ó. Serilog Settings Configuration. Vou deixar aí nos comentários, tá? E aí você poder verificar mais coisas. E aí a gente tem o self-log. Qual que é o propósito do self-log? O que é o self-log, Ricardo? Cara, o self-log... Deixei até aqui nessa region aqui. Que é para não confundir na hora da explicação, tá? Então, o self-log, o propósito dele, ele é um log do próprio Serilog, que é para pegar coisas que não funcionaram no Serilog. Por exemplo, eu fiz o setup de um enricher que ele não existe, ou eu errei o nome. Fiz o setup de um sync que não está funcionando, que ele não consegue encontrar alguma coisa. Essas coisas, na hora que está fazendo, que está executando aqui o Bootstrap Logger, ele envia para o self-log. Então, se eu fizer alguma coisa errada na configuração, ele vai enviar para esse self-log e aí eu vou conseguir ler, tá bom? Nesse caso aqui eu estou escrevendo no próprio console. Vamos fazer um teste para a gente ver como é que sai. Então, eu vou adicionar um enricher aqui. Not work. Esse cara aqui não existe, tá? Acabei de inventar. Então, se eu executar... Olha só. As primeiras mensagens aqui são unable to find a method called not working. Não consegui encontrar um método com o nome not working. Aí ele fala, os métodos candidatos são with environment name, with machine name, with this, with that. Aqui ele vai enumerar os enrichers disponíveis, tá? Então esse que é o propósito do self-log. E, importante, não deixe o self-log habilitado o tempo todo. Custa. Escrever em console? Custa. Escrever em arquivo? Custa. Então, o que eu costumo fazer é adicionar esse pequeno if aqui. E aí, o que eu faço? No config, que é o login.json, eu adiciono uma propriedade chamada self-log enable. E aí, se tiver habilitado, eu habilito. Se não, não. Então, eu utilizo ele apenas nos momentos que eu entendo como importante. Então, eu venho aqui, crio um cara self-log enable true. Então, só quando tiver habilitado, ele vai escrever no self-log. Se não, não. Tá? Então, só quando está habilitado, estou fazendo algum troubleshoot. Se não, eu deixo como false. Ou então emito a propriedade como um todo. Esse pequeno if aqui já é capaz de resolver isso, tá? Então, se voltou nulo, o padrão é falso. Tá? Essas duas interrogações aqui, valida se é nulo, senão ele coloca falso. E aí eu valido como contra uma string true. Tá bom? Basicamente é isso.
Perfeito. Então isso cobre o self-log. E aí, como eu estava comentando sobre o que é pesado, escrever em arquivo, escrever em console é pesado, a gente tem um sync, chama async. Então vamos dar uma olhada como ele funciona. Qual que é o nome desse? Vamos instalar o pacote, aí já explico um pouquinho sobre ele. Esse serilog.syncs.async, esse cara aqui, ele é um tipo de sync que ele é capaz de escrever de forma assíncrona em outros syncs. Ou seja, pensa comigo, ele vai acumulando mensagens, na hora que bater um determinado ponto, ele vai despejar para os syncs de baixo. Vamos fazer o setup dele, eu acho que vai ficar mais claro, tá bom? Então aqui é a hora que eu vou partir para os universitários, vou copiar aqui, porque eu não me lembro como é que faz. Esse bloquinho aqui. E aí, olha só. Eu vou deixar um só, depois a gente adiciona o outro. Então o nome dele é async. Então ele é um sync que o nome dele chama async. Os args dele é somente o configure. E aí você passa um sync, a configuração de um sync para dentro dele. Então eu tenho aqui configurado o file. E aí eu posso pegar esse cara aqui, que é o console, ó. Vou tirar ele daqui. Como é um array, perceba aqui, é um array, ó, colchetes. Adiciono ele aqui também. Então esse assim que ele vai empilhar e vai despejar. Empilha e despeja. Empilha e despeja. Vamos dar uma olhada nele rodando. Agora sim. Então ele vai empilhar e despejar. E aí eu tenho um cara aqui, ó, que lê de arquivo. Vamos ver se eu consigo pegar. É, ele escreve muito rápido, não dá pra ver. Bom, mas confia. Realmente ele faz o que tá falando. E aí, outras configurações adicionais, recomendo você ler na documentação. Mas como eu utilizo muito pouco, eu deixo na configuração padrão, que para mim resolve muito já, tá? Perfeito? E mais? Vamos dar uma olhada agora em mais dois pontos, que é o Event ID and Scopes, tá? O que são esses dois carinhas? Esses dois caras, eles não são diretamente relacionados ao Serilog, tá? Inclusive, eles nem fazem parte do pacote Serilog. São só coisas para melhorar a nossa aplicação em questão de log, tá? Então eu tenho aqui dois métodos dentro desses scopes, Event ID Controller. Um é with event e o outro é com scope. Qual é o propósito do event? O event ele é uma padronização para você identificar logs. Então como é que faz? Como é que usa, tá? Então o que é essa padronização? Então eu tenho definido aqui em cima uma classe estática que está dentro da minha classe, tá? Você pode colocar onde você acha melhor, tá? Mas eu costumo fazer dessa forma. Que ele fica visível só aqui dentro. Então eu tenho essa classe estática que chama Event IDs, ou então Events. Na verdade eu chamo ela de Events no plural, não sei porque eu coloquei assim agora. Mas o nome é conforme você achar melhor, tá? E aí ele tem um Event ID, é uma estrutura, é um struct, tá? E ele vem aqui do Login Event ID. E você tem simplesmente um número, que é o ID, e o nome. O nome é opcional, mas o ID ele é mandatório. E aí toda mensagem que você colocar esse event aqui, você vai receber ela como um atributo do seu log estruturado. Tá bom? Então vamos dar uma olhada nele rodando. Eu vou fazer o setup aqui rapidinho do sec, que é esse cara aqui, para a gente conseguir enxergar todas as propriedades do log estruturado, tá? Login with events. Vou coletar aqui qual que é a rota para escrever o log, né? Login. Aí ele escreveu. O log eu já deixei rodando aqui. Aí eu tenho esse cara aqui. E aí ele tem diversas propriedades e uma delas é o Event ID. Tá? Então essa é uma maneira padronizada de você localizar eventos, tá? Opa, Event ID.
ID, eu acho que é 101. Deixa eu ver qual que é o número que eu coloquei aqui. 1500. Então eu consigo localizar pelo Event ID ao invés de ficar... É um jeito a mais de você categorizar suas mensagens, tá? Então a gente já tinha conversado antes sobre o Source Context, que é um jeito de você categorizar. Agora você tem o Event ID para utilizar também, tá bom? Você pode usar tanto o ID como o name. Acho que o name é mais fácil de lembrar. Some events. Perfeito? E o scope? O scope ele está relacionado, por isso que eu deixei ele dentro do mesmo tópico, tá? Ele também é um jeito de você categorizar as suas mensagens, só que com mais propriedades. Tá? Então, qual que é a pegada aqui? Lembra do Source Context? Aliás, desculpa. Do Context que a gente fez lá no vídeo passado, onde a gente definia para o request inteiro, né? Aqui é a mesma coisa, só que para um subset de mensagens, somente para essas duas. Olha só que interessante. Aqui eu estou usando a interface do iLogger. Ele tem esse método aqui, ó. Esse método não é do Serilog, é um método nativo. Chama Begin Scope. E todas as mensagens que vierem abaixo dele vão ter essas propriedades que eu defini aqui. Então eu defino um dicionário com chave valor. Pode ser string, string ou string object. Aí vai de você, tá? Como eu defini string, string dos dois lados, eu coloquei string, string. Então se chama o Begin Scope, passa o Scope Info, a informação. E aí todas as mensagens que vierem dentro vão conter esse escopo, tá bom? Então vamos dar uma olhada. Eu vou rodar de novo. Rodou. E aí apareceu essa property aqui agora, ó. Scope, que é um array. Deixa eu ver se consigo expandir. É um array que tem uma chave e um valor, tá? Chave, valor. Chave, valor. Aí eu posso dar um find aqui, ó. Aí eu filtro só esses carinhas. Tá bom? Isso é o que eu tinha falado sobre eventos e escopos. Não costumo usar muito escopos, tá? Mas você consegue entender o propósito dele, eu uso mais events, ok? E aí, um cara que é muito importante também é o último tópico aqui, falar um pouco de performance utilizando os Source Generators, tá? Não só Source Generators, mas um pequeno quick win, um ganho rápido que a gente pode ter. Eu deixei ele aqui, ó, em Optimizations. Então, o primeiro quick win que a gente pode ter antes do Source Generator é validar se o log ele está ativado para esse level. Tá? Por que a gente faz isso, Ricardo? O log em si ele é lento? Não, o log não é lento, porém tem processamento interno. E aí, quando a gente faz esse pequeno if, esse if ele é muito rápido, muito rápido. Ele é extremamente otimizado. A gente deixa de processar coisas que não são necessárias. Então, se o log level está desativado para debug, ele não vai escrever em debug, então não precisa nem processar a mensagem, tá? Porque processamento existe. Então, se você pode evitar, por que não, tá? Então, esse aqui é o pequeno quick win que a gente tem, que é esse cara aqui. E aí a gente tem mais um cara aqui. Eu fui repetitivo aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Na hora que você tiver acesso, você vai conseguir ver, tá? With log level. E aí tem esse cara aqui, ó. Search com generators. Isso aqui. Pronto. Então, a gente tem também o Source Generator para log. Não sei se você já ouviu falar de Source Generator. É o código gerado durante o build time pelo próprio compilador. Mas como assim? Calma aí. O compilador gera código? É isso mesmo que você ouviu. Então, a gente define alguns atributos, algumas parametrizações para o compilador gerar código para você. E ele gera código otimizado. Então, nesse caso, ele vai gerar um método de log otimizado. Então, vamos ver como a gente faz isso e depois a gente dá uma olhada no que foi gerado, tá? Então, eu tenho dois carinhas aqui. Eu tenho o start log e o end of log. Então, vou fechar isso aqui. Isso aqui também está viajado. Pronto. Então, eu defini uma classe, uma subclasse aqui,
que eu poderia definir em qualquer lugar também, mas eu prefiro definir dentro da própria classe, que aí fica visível aqui interno, tá? Fica mais fácil, mais organizado. E aí tem que definir uma classe stat, aliás, uma classe parcial, porque SearchGenerator ele vai gerar um código, mas ele não vai gerar em cima do seu arquivo, ele vai gerar um outro arquivo que ele é parcial e na hora de compilar ele junta tudo. E aí eu defino também um método parcial. Tá? Esse método tem que retornar void, porque o lock não devolve nada, ele só retorna void. E ele não tem corpo, tá vendo? Não tem implementação. Então você vai... Como é que é a assinatura, né? Recebe iLogger. Vamos definir outro aqui, ó. Internal static partial void logger. Então você tem que receber o iLogger e pronto. E aí o segundo passo é definir o atributo logger message. E aí eu tenho que definir o message tem que definir também o event, o level, né? Qual que é o log level que ele vai gerar? Vamos colocar aqui information, log level. Devo definir também o event ID. Isso aqui, ó. Eu tô olhando para esses caras aqui, tá? Aí eu coloquei esse cara aqui. E pronto. Esse cara aqui já vai ter código gerado pelo compilador para a gente baseado nessas informações aqui. Esta e também aqui, ó, a classe onde ele está inserido, né? E aí tem mais um que eu utilizo que é o event name. Como eu disse para você, eu gosto de usar o event name também, tá? Mas é questão de gosto. Então, o event name. Pronto. Vamos quebrar aqui para ficar mais fácil a leitura. Pronto. E aí basta utilizar. Então vamos utilizá-lo. Eu já tenho um aqui, vou colocar aqui, ó, log, que é a classe que a gente definiu lá em cima. E aqui, ó, sumLogin. E aí passa a instância do iLogger e pronto. Ele já vai escrever aquela mensagem. Mas se você precisar gerar, aliás, se você precisar ter atributos, aliás, argumentos, você vai definir os argumentos aqui, ó. Define um argumento. E aí no message você vai colocar o template aqui, ó, o token para esse cara ser substituído por esse, tá bom? E aqui ele não é posicional mais. Aqui o nome ele é importante. Então se colocar aqui color second arc e colocar outra coisa, ele vai chorar, ele vai reclamar, né? Então tem que ser a mesma informação que vai aqui. Vai aqui. E se você quiser manter o padrão de letra de Pascal Case, tem que dar um match aqui também. Tá? Apesar que eu acho que não, ele não tá reclamando. É, não tá chorando, mas mantenha o padrão, seja consistente, tá? Então vamos ajustar aqui, ó. Seconds. E aqui também ele vai reclamar porque aqui... Espera aí. É esse aqui, tá viajado. Pronto. Então vamos dar uma olhada nesses carinhas rodando, tá? Só pegar o endereço aqui. Optimizations with log level. Esse cara aqui, ele vai validar que o debug está ativo e aí ele vai executar. Então, para o nosso teste, vamos desativar o debug, né? Na verdade, vamos fazer isso. Ah, e vamos fazer uma coisa importante também. Interessante. Vamos desativar o debug embaixo desse namespace. Se eu colocar aqui, ó. Opa. Aliás, information aqui. Vou colocar information, senão o outro não vai funcionar. Então, como a gente definiu que information é o log level mínimo para essa classe, ele não deve escrever esse cara. Então vamos dar uma olhada na execução.
Deixa eu olhar no console. Cadê o console? Aí não tem nenhuma informação de debug, tá vendo? E aí o que mais? Ah, tá. O próximo é utilizando o Source Generator. Opa. Aí o Search Generator vai aparecer aqui, ó. O Sum Message que a gente definiu. E o Starting to Track Color Second. Tá? E a gente pode fazer a mesma coisa lá no sec. Aí ele tem aqui já o Event ID que a gente definiu lá. E o Second também. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Ficou alguma dúvida? Deixe um comentário aqui embaixo. Vou fazer o possível para responder. Achou o vídeo relevante? Compartilha com os amigos, deixa o like e considere se inscrever no canal. Tudo bem? Valeu, gente. Até mais.